Começa agora, Café com Política. Uma realização 96 FM e Jornal da Cidade. Seja muito bem-vindo à edição número 114 do Café com Política. Tem um oferecimento de Brambila, acreditando no futuro. Eu sou o economista Reinaldo Café e comigo aqui na bancada o jornalista João Jabur. Jabur, bom dia. Bom dia, Café. Bom dia a toda a nossa grande audiência. Também o jornalista Ricardo Bizarra. Bom dia a todos. E o nosso convidado de hoje é o presidente do PT local aqui de Bauru, Cláudio Lago. Lago, mais uma vez, obrigado por atender nossa reportagem. Bem-vindo ao Café com Política. Eu que agradeço o convite de vocês mais uma vez e dar um bom dia novamente a todos os ouvintes, ao João, Café, ao Ricardo. Estamos aqui para discutir esse momento interessante que é o começo das eleições políticas de Bauru, né? E vamos começar esquentando então. Como é que está a situação da federação? A gente teve com você, já tivemos com a Estela também, e a leitura que se aqui no diretório local não encontrasse um consenso, a federação decidiria, e pela informação que nós temos, o nome que estaria sendo aventado aí seria do Clodoaldo Gazeta. Procede isso? Em que estágio estamos, ô Lago? Na verdade, é mais complexo que isso. É a primeira vez que a gente disputa uma eleição com a federação. E a federação é um negócio novo. A gente, na verdade, precisaria ter consenso. A federação nossa está o PT, PCdoB e PV. Nas cidades, como é o caso de Bauru, que tem mais de 100 mil habitantes e tem TV, a decisão final cabe à Federação Nacional, exceto se houver um acordo entre os três partidos a nível local ou a nível estadual. No nosso caso aqui, nós não tivemos, dentro do PT já teve o PCdoB, o PV e uma ala do PT defendia o nome do ex-prefeito Gazeta para entender que é o nome mais conhecido. E nós temos outra ala, da qual eu faço parte, e que a gente acreditava que o melhor para o partido aqui é lançar uma candidatura própria, que fizesse uma frente progressista nos moldes do governo Lula, de sustentação da base do governo Lula, para defender o projeto do governo Lula dentro do município, que tem um viés mais social, um viés mais humano. E nessa disputa, como a gente tinha outros partidos, envolve também as direções estaduais, acabou hoje prevalecendo o nome do Gazeta. Então, nesse momento, o candidato da federação é o Clodoaldo Gazeta. Agora, nós já vimos alguns posts dentro da ala do próprio PT dizendo Gazeta não. Vai ter uma certa oposição, uma resistência nesse, vamos chamar assim, PT mais raiz, né, local? Dentro da discussão que nós tivemos aqui, o diretório municipal tirou uma posição de ter candidatura própria, inclusive de forma unânime, que é um negócio curioso. Mesmo as pessoas que defendem o Gazeta votaram por candidato próprio, que eu não consegui entender direito o motivo. Mas o PT é um partido diferente dos demais, que não é um partido só de cúpula. Ele é um partido que tem militância, que tem história, que as pessoas que fazem parte do PT, mesmo não sendo da direção, são pessoas que são sindicalistas, ou do movimento social, ou do movimento de universidades, quando você tem uma discussão mais política. Então nós temos um conjunto de militantes que não é uma militância paga, é uma militância que se considera dono do partido, e eles gostam de discutir os rumos do partido, não só na cúpula. Então essa experiência da federação aqui em Bauru foi discutido a nível estadual, basicamente essa discussão, ou seja, o acordo foi feito a nível estadual, e a militância não entende que o nome do Gazeta, uma parte da militância, uma parte significativa, que seria o melhor nome, que defende que a posição que deveria ter candidato próprio. Essa não é a primeira vez que acontece aqui em Bauru, já aconteceu em 2004, algo semelhante, né? Já tem isso, mas o setor da militância não só não está defendendo o nome do Gazeta, está rejeitando, como ainda continua fazendo um movimento para tentar reverter esse quadro, apesar da Federação Nacional já ter definido que o nome é do Clodoaldo Gazeta. Eu acho que dá para usar uma figura de linguagem do futebol para tentar resumir um pouco a situação da federação PT, PCdoB, PV, né? A bola nesse momento parece estar com o Gazeta. Nos últimos dias nós tivemos informações de que ele próprio estaria propenso a desistir da candidatura. Aliás, até se ele estiver nos assistindo, ouvindo, pode se comunicar conosco aqui. Então, há essa expectativa de uma possível desistência dele por questões estruturais, imagino. Eu não conversei, nem os nossos colegas do jornal conversaram com ele nos últimos dias, mas se isso acontecer, abriria caminho para uma
entre aspas, pacificação da federação, né? Com uma candidatura natural que seria a do PT e eu acho que até do próprio Cláudio, né, Cláudio? Você mantém ainda a sua pré-candidatura? Sim, eu mantenho minha pré-candidatura. Bom, já foi decidido, mas se houver essa mudança, o meu nome que é o pré-candidato ao prefeito. Ou seja, uma desistência do Gazeta Isso. recairia sobre você. Isso. Aí a ala, vamos lá, da Estela, que gostaria que fosse a Iara, abriria mão de ter um embate local. A Iara já se definiu hoje, você pegar até nas redes sociais, ela já se definiu como candidata Pré-candidata a vereadora. vereadora. Vai para as convenções, então, aí. Ô Lago, essas definições devem ocorrer porque agora abre a janela das convenções e tem até 6 de agosto, né? Esse é o prazo fatal para vocês decidirem o candidato. Até 5 de agosto, que se não me engano é o prazo final, nós marcamos... formalmente já está marcada a reunião da federação, que é dia 27. 27 agora de julho. É 27. Agora, isso é o legal. No plano político, hoje já é oficial que o Gazeta é o candidato à federação. Existem as movimentações, existe o que o João estava falando. Agora, a mudança ela pode ser feita a qualquer tempo, né? Mesmo que você faça oficial, a mudança você pode fazer isso. Não é a lei não Mesmo impede. pós-convenção, se houver uma desistência, volta para o seio do... Volta para ser discutido. Mas seria ruim do ponto de vista da divulgação de nome, né? Se ficar postergando demais. Nós né? tivemos uma dificuldade em administrar esse movimento com essas duas alas com pensamentos diferentes. Qual que é o centro da discussão? Como eu coloquei, tem uma ala que acha que deveria disputar a eleição com o nome para definir o nome já conhecido, que é o do Gazeta. E tem nós que defendemos um projeto mais progressista e que fosse uma frente, tinha discussões junto com o PSOL, junto com o PDT principalmente, para ver a viabilidade de montar uma frente que fosse mais ou menos o reflexo do projeto do governo Lula para o município. Então, no fundo, é essa a discussão. E como essa discussão ela foi travada, com uma candidatura que praticamente foi fechada de cima para baixo, na nossa interpretação, ela não teve um envolvimento. Esse eu acho que é o grande problema, porque a gente for ver a discussão hoje aqui em Bauru, as candidaturas que estão colocadas aqui, todas elas são do centro-direita. E você precisaria, na nossa opinião, de uma candidatura que se contrapusesse a isso. Porque quando a gente vai discutir, por exemplo, a questão da concessão do DAI, hoje a direita ela faz se contrapõe ao modelo de privatização, à falta de transparência da concessão, mas ela não discute a água como um direito que é necessidade básica da população e que nós temos, através da prefeitura, manter um preço baixo para dar acesso a todos, que são concepções diferentes. Então, se a gente se omitir da eleição não participando, a gente vai ter uma visão única que vai ser como é que a gente privatiza. E não a necessidade que a população... Porque hoje, uma conta de água básica aqui em Bauru hoje está ficando em R$80. Se você privatizar, o exemplo de Jaú, por exemplo, ela vai passar para 150, 170. Para um setor de classe média não tem muito problema. Mas se você for na periferia, uma pessoa que tem um salário médio de R$1.500, deixar 10% do salário com água vai ser um problema. Então, quando a gente discute a concessão da água, a gente não discute só do ponto de vista econômico, como foi o caso da Sabesp ontem. A Sabesp, o governo do estado tinha concessão, a maioria conseguia impor uma tarifa. Ontem foi transferido. E quem que pega essas concessões? Em via de regra, são fundos de investimento e que tem como objetivo transformar a água numa commodity ou algo lucrativo e não uma visão social. Então, esse debate sobre a prioridade social, eu acho que ela vai ser... E com o Gazeta você não teria essa possibilidade de ter uma discussão. De ser feito esse debate dentro do... Bizarro. Ô Lago, você acredita que esse impasse na chancela mesmo por parte da federação e junto aqui a presidência do partido pode afastar os filiados, os militantes mais raízes do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade? E se isso, na sua opinião, está atrapalhando já em todo o debate em torno de um partido e até no trato com a população, de mostrar, de apresentar esse candidato? Acrescentaria na Bizarra, se não prejudicaria também a chapa de vereadores, né? Exato. Porque precisa... A gente percebe que o Novo já ameaça uma debandada dos seus pré-candidatos por conta da presidência. Você acredita que isso possa acontecer no Partido dos Trabalhadores também aqui em Bauru? Olha, todo conflito ele gera prós e contra. Ao mesmo tempo que o ideal qual seria? Que a gente estivesse desde março, abril com a candidatura e trabalhando e organizando ela, e fazendo seu projeto, e todo mundo unido. Esse é o mundo perfeito. Infelizmente, com a federação, tem ideias conflitantes disso aqui, ele traz. Ao mesmo tempo que existe esse conflito que atrapalha
e muita gente fazer uma disputa mais correta, a militância também está se envolvendo mais. Mesmo com sendo Esse é o favor lado ou contra, positivo. também você tem o lado positivo disso. E qual que vai ser? Então nós estamos ainda durante o jogo. O jogo ainda não terminou, nós estamos começando, na verdade, o jogo, a gente não... Então nós vamos ter que ter eu acho que vamos ter que ter uma paciência para ver isso aqui, mas eu acho que nós já tivemos alguns casos de desistência de vereador, por não concordar com a candidatura Gazeta, mas mesmo assim eu acho que a gente vai conseguir sair com uma chapa e eleger vereadores, né? Estamos entrevistando aqui o Cláudio Lago, é o Café com Política, nosso encontro semanal, você sabe, né? Toda sexta-feira, 7h30 da manhã, é o nosso momento de avaliar a política local, nacional, estadual. Hoje, foco na política local. João Jabor. Essa eleição está colocando à prova o Instituto da Federação Partidária, né? É a primeira vez numa eleição municipal, ela foi instituída na eleição passada de 22, e as 3 federações que existem no Brasil e que existem em Bauru, elas estão em crise e indefinidas e rachadas. Ou seja, já está mais ou menos claro que para o município, para a vida orgânica dos partidos nas cidades, a federação é um problema sério, é uma trava, porque ela pode até interessar para a cúpula nacional ou até estadual dos partidos, né? Por outros motivos que talvez até o Cláudio possa discorrer depois. O objetivo dessas federações foi meio que salvar algumas legendas e etc. Mas aqui no plano local é um desastre, né? PT, PCdoB, PV. A dúvida sobre Gazeta ou não Gazeta. O PSOL e a Rede, a outra federação, o Marco Chagas, nós sabemos que há uma certa discordância do pessoal da Rede, o Edilson, etc. PSDB e Cidadania, então nem se fale. O Cidadania quer ser governo, o outro não. Cidadania quer ficar com a Sueli, o PSDB quer ser independente. E já racharam. O Cidadania está saindo de cena, a federação ficou na mão do PSDB agora, leia-se Caio Coube e sua direção. Então é um instituto que eu até gostaria de um comentário seu, Cláudio. Isso tem que mudar, né? A federação foi criada, como você falou, para salvar alguns partidos da cláusula de barreira. Porque a cláusula de barreira foi instituída uma cláusula de barreira para receber fundo partidário, né? Representação nas eleições, quando você vai fazer uma disputa para participar dos debates, etc. E alguns partidos que não tem poucos deputados, acabaram fazendo essa articulação para ter a federação. Agora, eu acho que a experiência das federações aqui em Bauru, eu acho que é um exemplo concreto. Quando você tem, às vezes a população não é bem acostumada com isso, mas quando você tem um partido, você tem uma visão própria. Quando você tem dois, você tem duas visões. No nosso caso, nós temos 3 partidos. Não é fácil, e a gente não. tem, o PCdoB, por exemplo, tem uma certa relação um pouco mais histórica com o PT, mas no caso do PV, por exemplo, nós temos uma relação com o PV. O PV, tradicionalmente, principalmente no estado de São Paulo, não era um partido progressista. Ele é um partido mais à direita. Isso, via de regra, inclusive nós tivemos aqui em Bauru tem problema, João, mas tem locais aqui, por exemplo, que o PV, o candidato é bolsonarista, então tem uma dificuldade maior aí do candidato a prefeito, é o prefeito atual que é bolsonarista, por exemplo, e é uma dificuldade que a gente tem para trabalhar. Então, na minha opinião, esse conceito de federação é natimorto. Eu acho que ele vai continuar tendo, né, esse processo legal que vai ter ao final, mas acho que vai ter que ser remodelado isso, porque não é possível você ter tantos conflitos. Aqui nós temos 3 federações, nenhuma delas deu certo aqui em Bauru, por exemplo. Lembrando que as federações, uma vez casado, você tem que ficar os 4 anos ali para depois fazer a mudança, né? Então você não pode mudar no meio do caminho. A federação é considerada um noivado. Para o casamento, que seria a fusão dos partidos, né? Mas esse noivado, via de regra, não vão para frente. Não vai seguir. É o noivado em que os pais da noiva apresentam as pessoas na hora do casamento. É aí que dá o problema. Exatamente. Não tem sinergia. Não tem paixão, não criou tem nada. É imposição. É arranjado. É verdade. Eu acho que a federação, na verdade, é o casamento antes do noivado. Você casa primeiro, depois vai noivar. E sem conhecer a noiva e o noivo. E a hora que você vai noivar, que dá briga. É isso aí. Ô, Cláudio, e em relação ao PDT, né? O Chaide esteve conosco aqui a semana passada, havia uma expectativa do PDT eventualmente fazer uma composição, né? Ele deu uma limpa ali, né? Nós tivemos o evento do Serginho Brum, que é um que votava pró-governo. O Fabiano Mariano deu a entender que seguiria as normativas do PDT, ele alegou que houve uma perseguição interna em relação à esposa dele, tudo mais, acabou sendo, mas virou governo também, vota praticamente com tudo com a Suelen. E aí surge o nome do Chaides, né, que tentou mostrar para nós aqui que ele é
progressista, mas não muito, né? Ele está disposto a articular, a discutir certas questões. Ele citou várias vezes o meio empresarial e tudo mais. E como é que você vê aí o PDT não se alinhando um pouco para dar um fortalecimento a essa ala mais progressista? O PDT é um parceiro aqui em Bauru, principalmente. Eles têm a direção deles é mais progressista. Eles têm uma tradição de estar mais próximo da gente, não só a nível local, que a gente discute bem, tem uma boa relação, como a nível nacional é um bom parceiro do governo Lula. O Lupe está no governo, né, no Ministério da Previdência, e tem uma boa relação já histórica com o PT. Né? E aqui em Bauru, esses problemas até que tiveram interno aqui, eu acho que foi, na minha opinião, vindo de fora, né, que nós estamos lá dentro do partido, é uma recuperação um pouco do histórico, da história do PDT, que deu esses conflitos internos, e eles estão nesse processo de depuração. Como a gente estava nesse processo interno nosso da federação, que a gente não conseguia ter o nome, foi dificultoso para discutir, mas a gente manteve discussões com ele. Eu acho que é legítimo eles tentarem lançar a candidatura, ter um projeto próprio, não tem nenhum, acho que não vejo nenhum problema. Eu acho que é interessante. O PDT isso é uma coisa, geralmente o candidato nem sempre representa propriamente a visão, mas o Chaylo acho que pode representar, que eles estão escolhendo ele, então deve representar o pensamento do PDT. Mas é um parceiro, mas a gente teve muito próximo de fazer uma discussão, de fazer uma frente com eles, né? Mas como o Gazeta eles tiveram dificuldade. Mais dificuldade, né? Acho que é aí que pega, né? E vamos ter cobertura multimídia, enfim, toda a estrutura do Jornal da Cidade, da 96 FM, da SAMP, do JCNet. Então aguarde aí uma grande cobertura para você, nosso ouvinte, ter aí a melhor informação e estabelecer seu juízo de valor numa importante eleição aqui na cidade de Bauru. Hoje nós estamos recebendo o Cláudio Lago, que é o presidente do diretório local do Partido dos Trabalhadores. Jabor, vamos falar das convenções. Eu acho que assim, o que está mais chamando a atenção é a convenção do Partido Novo, né, que é nesse fim de semana, não é isso? Exatamente, chamando a atenção justamente pelo grande impasse que vive o partido em relação à candidatura a prefeito, em relação mesmo à chapa de vereadores, né? Nós tivemos aí, ou podemos ter uma debandada de todas as mulheres da chapa que já disseram que se o candidato não for o Clemente Rezende, elas deixam a candidatura. Ontem eu já tive informações junto com o André lá no Jornal da Cidade de que o Novo já teria destituído essas 4 pré-candidatas a vereadora e já destituído inclusive a presidência do Novo, que é o Orlando, e mais o Ricardo, o vice, e com isso indo para a convenção amanhã, com uma nova orientação aqui enquanto direção na cidade, e com um nome que ninguém sabe. Aí é que está a grande questão, né? Vai ser Clemente, vai ser Borgo, vai ser Meira, enfim, essa é a grande incógnita que fica. Do que eu apurei, num primeiro momento, se houvesse esse impasse mesmo, o Borgo colocaria o nome dele como pré-candidato e o Meira seria mantido fazendo uma dobradinha. Na terça-feira nós tivemos uma homenagem, um jantar para o Wallace Sampaio, e o Meira estava ali. E eu conversei com ele, é público, ele estava próximo a outras pessoas, ele falou, olha, tá difícil, mas nós estamos tentando um diálogo com a União Brasil, com a Chiara. E se realmente na convenção o nome do Clemente estiver fora e o Meira confirmou que vai estar fora, aí a saída seria ir para a composição com a União. Porque há uma grande preocupação, Jabur, ouvintes, com a composição da chapa de vereadores. E aí, se houver um racha, se houver um problema muito sério, eles correm o risco de não eleger nenhum, né? O mesmo Borgo sendo candidato, vamos imaginar que o Borgo tenha uma votação aí de 3 mil, 4 mil, 5 mil votos, mas eles teriam receio de não chegar no quociente eleitoral. 8 mil e 8.500 votos. 8 mil a 9 mil votos. Portanto, é um jogo que tem que ser jogado de uma maneira mais adequada. Como é que você vê, Lago, aí, independentemente do posicionamento do PT, né? Uma eventual aproximação do Novo com União Brasil da Chiara, uma possível composição da Chiara com o Meira, lembrando que os dois faziam parte do mesmo partido, mas nunca se bicaram muito ali, né? Bom, a gente tá vendo de fora, a gente tá com dificuldade interna para falar do quintal alheio. Mas é uma leitura política, né? Mas o que a gente vê é que a primeira coisa, o Café, acho que o Novo está tendo um choque de realidade, na minha opinião. O Novo, como diz, não é tão novo assim, mas é relativamente novo com a experiência política e faz um monte de moralidade na política. E quando você entra na vida política, a vida política tem um ritmo de jogo. Não adianta você querer jogar xadrez com regra de dama, né? Então eu acho que eles estão sendo vítima do próprio
E isso reflete a discussão. Olha, eu não vejo muita diferença. O União Brasil, ele está dentro de um campo mais centro-democrático. Acho que a Chiara representa bem esse campo aqui em Bauru, que é o centro-democrático. Não é uma direita... Uma direita tão feroz como é o Novo. Eu acho que para Chiara não seria tão interessante ter um viés e não ganharia eleitoralmente, que está no mesmo campo. Mas quem sou eu para dar palpite no campo ali, deles, né? Bom, a convenção do União Brasil vai ser no dia 1º de agosto, não está convocada. Chiara deve contar com o PSB na aliança. PSB que foi também tentado pelo Iso Filho, né, que é o partido do Rodrigo Agostinho, do vice-presidente. E a novidade do PSB é que eventualmente o Pedro Tobias sairia do PSB para poder apoiar a candidatura do Raul, mas isso a gente fala daqui a pouco. A ideia da união seria a união com o PSDB. O PDT, Solidariedade Novo, também estão no radar do União, ou seja, essa seria um pouco a composição, é isso, Jabor? Isso mesmo. O PSB que parece que quer a candidatura a vice, né? Isso pode ser um complicador aí para costurar todo esse leque de partidos. E isso já teria sido acertado com a Chiara, entre a Chiara e o pessoal do PSB, mas surge aí o PSDB do Caio Coube, surge também principalmente o Novo, né? O Novo, se for para a composição, vai querer ocupar a vice-candidatura também. Então, a ver o que é que vai ser decidido em relação a isso. Do ponto de vista prático, Chiara e Meira podem estar no mesmo aspecto, porém ambos com experiência de vereadores, o que dá um certo repertório, né, Lago? O vereador, ele tem ali muito conteúdo, né? E a gente tem entrevistado vários prefeitos da região e a gente percebe que prefeitos que foram vereadores estão muito mais bem sucedidos do que aqueles que eventualmente já entraram direto como prefeito sem ter passado pela Câmara. E só uma observação na esteira disso que você está falando, importante, né? São dois vereadores fundamentais hoje na oposição política na Câmara, né? Que praticamente já estão fora da eleição, da legislatura que vem, né? Por conta das suas candidaturas. Lembrando que o Meira, inclusive, foi o mais bem votado, né? Para vereador. Então, a experiência de vereador é interessante, como qualquer experiência, mas para prefeito também é uma experiência interessante. Mas se você olhar aqui, como o João colocou, tanto a Chiara quanto o Meira, eles fazem oposição a o que a gente chama de centro-direita aqui na cidade, que é uma oposição mais ideológica, digamos assim, atual prefeito, atual administração. Mas no campo, a gente vendo na prática ali, o Novo não representa exatamente o que a Chiara pensa. O Novo aqui em Bauru tem uma relação mais direta, ligada à família Bolsonaro, e tem uma visão diferente do que eu entendo que a Chiara tenha. Apesar dos dois estar dentro do campo da direita. Não sei se essa união de fato represente um avanço. Eles se unem na Câmara, né? Na Câmara ele se une como oposição à Sueli. Mas mesmo assim, se você pegar o Novo como Borgo, que é a expressão maior dele do Novo, Meira chegou agora lá, ele tem uma oposição mais sistemática e mais agressiva. É que o Meira, representaria nem tanto o Novo. Porque os dois conviveram junto no União Brasil até agora, né? Não obstante a preferência da Chiara pelo Segala como liderança, né? Mas o Meira sempre foi ali um meio termo, né, nessa relação. É o meio termo, Café, mas o negócio, eles estavam juntos até ontem e foram eleitos pelo mesmo partido. Aí rompe, vai para outro partido para depois um ser prefeito ou ser vice. Se não houvesse outro... porque houve o problema com o Clemente, né? Ninguém imaginava. Mas acho que as fichas do Novo local foram jogados nas costas do Clemente e ele fez um elo entre essa nova roupagem do Novo, trazendo inclusive pré-candidatos a vereador, fazendo uma articulação e de repente o diretório está dizendo, não é com você que eu vou pro baile, e aí criou um mal-estar. Eu acho que o próprio Meira vai para o Novo com essa percepção e constatação de que ele podia ser um certo protagonista à luz do Clemente indo mais à frente e ele ficando na retaguarda. Quer dizer, aí muda o quadro, né? Quando no meio do caminho você invalida uma candidatura. Então, mas qual é o motivo dessa invalidação, né? Essa que é a questão, né? Por que está sendo isso aqui? A gente está vendo publicamente aí que já... Tem um problema aqui em Lençóis Paulista. Jurídico, né? Jurídico, né? Já está julgado em segunda instância o diretório estadual. O que está acontecendo é o seguinte, o estatuto do Novo, ele foi alterado, mas não foi protocolado. Se esse novo estatuto já tivesse protocolado e dado publicidade, a candidatura do Clemente seguiria.
mas à luz do estatuto atual, o diretório não pode mantê-lo. Essa é a grande Então, questão. que do nosso ponto de vista de oposição, que essa visão política deles também, já vem a piada pronta, como a gente diz, né? A gente ia debater com o Clemente já tendo acusações feitas já pelo judiciário, não é acusação, é constatação. É condenação, na verdade. Né? Então, que é condenação. Mas o que a gente vê aqui, Café, acho que são dois aspectos. Você está falando de vereador. O primeiro aspecto que os vereadores são um pouco discutidos, inclusive por vocês, a imprensa. Não estou discutindo os nomes da imprensa em si, mas houve algumas mudanças aqui em Bauru que vai mudar o quadro eleitoral aqui de Bauru. Na eleição passada você podia lançar uma vez e meia o número de candidatos. Isso. Cada partido podia lançar uma vez e meia o número de candidatos. Apesar de ser só 17, aqui em Bauru nós tivemos quase 500 candidatos a vereadores. E nessa eleição agora, como você só pode lançar o número de candidatos mais um, e como tem as federações, nós devemos ter uma queda de vereadores aqui. Eu acho que não vai chegar a 300 da expectativa que a gente tem. Por conta de serem 22 candidatos só, né? Então, a gente, essa mudança, e com a amplitude das vagas que tem na Câmara de 17 para 21, ela vai mudar um pouco a discussão, inclusive internamente dos partidos, que com menos voto você consegue eleger um vereador. Um vereador. Agora, só que como você teve mais candidatos na eleição passada, a tendência é o candidato que teve 1.000 votos tem em torno, proporcionalmente, em tese, ele teria 1.300, 1.400. Então há uma mudança nisso aqui. A segunda coisa é que essas disputas que nós estamos vendo aqui em Bauru, estamos vendo um problema que a direita está discutindo entre ela. Nós temos, se você for pegar aqui o João, a Chiara era oposição, o Meira era oposição, né? Dentro do campo. Mas agora, qual que é o centro do debate que está sendo colocado aqui? Nós temos uma prefeitura, que é de centro-direita, que é uma administração conservadora, centralizada, que centraliza excessivamente, e que vem do movimento, que essa discussão que não está sendo colocada, que a alternativa vai ser o quê? É um novo do bolsonarismo? O que nós estamos vendo no mundo aqui hoje, né? Nós estamos vendo um conflito. Se você pegar tanto qualquer discussão que tem nos Estados Unidos, ou qual a discussão que tem na Inglaterra, qual a discussão que tem na França, esse centro democrático está sendo contrabalanceado por uma direita que representa mais ou menos o que o Novo representa, o que a prefeita representa. Mas a leitura é que talvez a questão ideológica não pese tanto em nível das eleições municipais. Mas vou interromper um pouquinho, Lago, o seu raciocínio, porque a gente conseguiu um contato com o Ricardo Alves, que é o presidente do Diretório Estadual do Novo. Ele está conosco aqui ao vivo, né? E como vai ter a convenção e tem toda essa dúvida em torno do nome do Clemente, importante ouvir do mandatário maior, né, do Estado de São Paulo. Ricardo, obrigado por nos atender. Bom dia para você. Bom dia, espectadores da 96. Uma satisfação estar aqui com vocês. Pois não, estou à disposição. Ô Ricardo, como é que está essa situação envolvendo o Clemente? É uma decisão já tomada? Ele não vai participar desse pleito por essas questões jurídicas? Como é que está o encaminhamento da candidatura própria do Partido Novo? Então, vamos lá. Tá certo? O Partido Novo, ele tem um estatuto muito claro, e o estatuto do Partido Novo diz o seguinte, que qualquer filiado, não necessariamente um pré-candidato, ou candidato ou mandatário, qualquer filiado do partido que seja condenado por improbidade é considerado como um ato indisciplinar grave, e portanto corresponde à perda dos direitos como filiado do Novo. Pelo Estatuto do Novo, qualquer filiado que seja condenado por improbidade, como é o presente caso, possibilidade dele não mais fazer parte dos quadros do Novo e muito menos concorrer eventualmente a qualquer pré-candidatura em qualquer cidade do Brasil. Não é uma situação específica para Bauru, São Paulo ou outras localidades. Agora, Ricardo, esses processos eram de conhecimento do partido quando aceitaram a filiação dele. Não houve um cuidado aí na aceitação da filiação do Clemente junto ao Novo?
Absolutamente. O Novo tem todos os cuidados. Aliás, o Novo tem um critério absolutamente seletivo. Nós fazemos um processo chamado jornada, onde o pré-candidato, seja para o executivo, seja para o legislativo, ele passa por inúmeras entrevistas, por testes, por avaliações, e nós levantamos aquilo que se chama background check de cada candidato. O que é o background check na linguagem popular? É a capivara do indivíduo. Então nós levantamos toda a vida pregressa do ponto de vista civil, trabalhista, criminal, etc., de cada candidato. E isto foi realizado com todos os pré-candidatos do Novo no estado de São Paulo. Portanto, o que ocorreu foi que esta situação específica, com o então pré-candidato do Novo, deu como resultado absolutamente nenhum processo. O que ocorreu foi que após o lançamento da candidatura desse senhor, 2, 3 semanas após, assim como toda a população de Bauru, até foi publicado em jornais, em veículos de mídia de Bauru, aparece uma condenação por decisão colegiada, portanto em segunda instância, no Tribunal de Justiça, condenando por improbidade. Isso 2 a 3 semanas após o lançamento da candidatura que inclusive eu estive aqui presente para realizar em Bauru. Esta foi a situação específica. João Jabbour tem uma pergunta, Ricardo. Bom dia, Ricardo. Então, nós podemos nesse momento dizer que não haverá candidatura do Clemente Rezende no Novo na convenção de amanhã. E em segundo lugar, já há um nome alternativo para a convenção que já é daqui a 24 horas? Perfeito. Eu estou em Bauru exatamente porque nós, do Diretório Estadual, em função de toda a complexidade desta situação, nós avocamos a responsabilidade da condução desta convenção partidária. Estou em Bauru e permanecerei aqui para dirigir, juntamente com a nova executiva municipal, que foi substituída essa semana, a convenção que realizar-se-á amanhã. Nós estamos no dia de hoje avaliando, estivemos em reunião, e isso é flagrante, só ocorre no Partido Novo. Tivemos reuniões com todos os pré-candidatos, com filiados, com os mandatários, para avaliarmos as possibilidades. Ainda não temos fechada, até porque isso depende de negociações, as possibilidades para a convenção de amanhã. Existem 3 possibilidades. Nós podemos ter uma chapa pura, ou seja, sairmos com 2 candidatos a prefeito e vice como filiados do Novo. Podemos eventualmente avaliar a possibilidade de uma coligação com outro partido, com algum outro partido ou com alguns outros partidos, tá certo? Ou podemos simplesmente abrir mão desta candidatura para os cargos majoritários de prefeito e vice e sair exclusivamente com uma chapa de pré-candidatos a vereadores. Agora, isso, a convenção é sempre soberana para a decisão e nós seguimos os preceitos legais da Justiça Eleitoral. Agora, esse movimento de algumas pré-candidatas a vereador, isso foi contornado dentro do seio do partido? Haveria algum comprometimento da composição de uma chapa de 22 vereadores pelo Novo? Todo esse movimento, na realidade, isso para mim são suposições. O que realmente levaremos em conta será o resultado da convenção e aquilo que for apresentado na convenção. Gostaria de deixar claro para vocês que essa história de pré-candidatura, isso é uma jabuticaba brasileira. Não existe pré-candidatura. Existe a convenção, o período de convenção e após isso a definição dos candidatos, tá certo? Essa chamada pré-candidatura é apenas para que se possa avaliar em função dos preceitos da Justiça Eleitoral, para que se possa preparar os eventuais candidatos para a convenção municipal. Então, se alguns vão sair, outros vão entrar, ameaçaram, isso tudo nós vamos resolver na convenção municipal, que segundo a Justiça Eleitoral é soberana para todo e qualquer ato partidário.
Perfeito. Ricardo, quero agradecer a sua participação, desculpa ter sido em cima da hora, mas era muito importante a gente entender o estágio que o que estão as negociações aí com o Partido Novo. Boa convenção e obviamente que a nossa reportagem vai acompanhar para e passo e trazendo a informação aqui para a nossa audiência. Nós gostaríamos de dizer que o Novo é um partido absolutamente transparente, nós estamos à disposição da imprensa, não tem nada feito às escondidas, tramado, nada disso. Nós seguimos, primeiro, os preceitos estatutários do nosso partido e principalmente a justiça eleitoral, e tudo será realizado de acordo com os trâmites legais, estatutários e partidários, né? E todos os pré-candidatos terão direito a apresentar suas reivindicações, tá bom? Agradecemos demais aí ao convite de vocês, estamos à disposição. Muito bem. Obrigado, um bom dia aos espectadores da 96 também. Ouvimos então o Ricardo Alves, que é presidente do Diretório Estadual do Novo. Aí coloca já, né, uma pá de cal, né? O Clemente está fora. A nossa lista acabou de cair para 7 nomes. 7 nomes. Então está fora. Você viu, são 3 possibilidades. Eles podem buscar um novo nome, eu acho que aí a tentativa é um convencimento do Meira subir como cabeça, né, para ser ele o candidato. O Meira tem uma resistência pessoal de ele ser candidato a prefeito, ele tem os seus motivos, e aí teria uma composição com algum vice do próprio partido. Não está descartado conversar com outro partido, então o que confirma um certo flerte com a União Brasil da Chiara, que pelo menos é o que está mais próximo, e ele botou uma terceira variável aí, que é simplesmente não ter candidato a majoritário. Ou só seja, chapa de vereador. Só chapa de vereadores. Então é um quadro que vai se... E é natural, né, o Jabur, que nesse fim de semana tudo isso vai ser discutido à exaustão. O Novo pode falar que faz uma política diferente, mas no fundo vai chegar à conclusão o que é custo-benefício nessa altura do campeonato, de estar ou não presente numa eleição tão importante aqui na cidade. Mas acho que o fato concreto, se havia alguma dúvida, é o Clemente está fora. Inclusive Exatamente. Destituído, como o JC e nós antecipamos aqui, a própria direção local, né, do diretório, que tem agora novos comandantes. Bom, eu acho que é por aí, né, Lago? E a questão toda agora envolve mesmo essa decisão do SEI. Você que vive internamente o partido, é sempre aquela coisa de você ter que anunciar alguma coisa, mas nas entranhas ali você sabe aonde que tem que jogar o jogo. E o jogo tem que ser jogado, né? Ele só não colocou uma quarta opção dele, né, que os partidos podem usar, tá? É que você pode colocar na convenção que a decisão está em aberta, ou que alguém da direção pode, isso tem... Deixando por lá para frente. Você pode, digamos que você lance a candidatura de uma pessoa que não... Oficialmente você lança a candidatura, mas a decisão fica, caso ele renuncie, fica a cargo do Cafeu. Tá. Aí chega lá na frente, existe composição ou alteração de nome, o Cafeu destitui. Você põe o nome laranja para Isso. não ter especulação, e lá na frente a pessoa estaria disposta a sair. E a convenção ela pode dar autonomia para a executiva nomear o próximo. Então, diferentemente das eleições americanas, né, que tem ajuda financeira, lá se você mudar a chapa, você perde todo o dinheiro, né? O que está acontecendo com o problema com o Biden, né? O Biden tem que colocar necessariamente a vice dele. Se a chapa toda for destituída, são 250 milhões de dólares que eles não podem utilizar nessa campanha, tem que começar todo um trabalho novo. Aqui no Brasil, nós não temos esse problema, né? Você pode trocar os candidatos que não têm a doação de empresas, tem só a particular e tem o fundo eleitoral, né, financiado. Pois não, Jabor? Acabei de receber aqui, eu não sei quem é que nos enviou, o Ricardo me passou, a nova composição do diretório do Novo, inclusive. Isso é importante já não é mais, o José Orlando Witzler já não é mais o presidente agora é Claudemir Fernandes Sandrin, tendo como secretário Diego Santiago Rodrigues. Claudemir Sandrin, esse nome não me é estranho, não. Depois eu vou levantar aí. Nós tivemos, ele deve ser parente do Carlos Sandrin, que foi candidato a prefeito por muitos anos, né? Tem a Ana Sandrin. Bom, nós estamos indo aí para a reta final, vamos lá. Nós falamos então do Novo, agora esclareceu, né? Falamos do União Brasil, que tem essa janela aberta, porque não definiu o vice ainda, a convenção é no dia 1º de agosto, e aí tem o PSD, parece que é com o Orlando mesmo que vai, né, Jabor? A Suelen. Quase certeza, é praticamente definido isso já, né? O MDB, nesse caso, ficando em plano secundário, né, Lago? Porque havia ali uma tentativa, né, da direção do MDB, via a família Mandalite, de conseguir esse cargo de vice, né? Nós estamos discutindo aqui esses aspectos da composição à direita, e nós temos um problema nosso também de se contrapor. O que eu lamento muito é que nessa discussão toda aqui, nós vamos ter uma falta de um choque
de duas propostas mais aprofundadas, né? Então, se você pegar, eu não posso falar pelo PMDB qual que é o interesse deles e por que eles abriram mão de ter uma candidatura própria ou participar mas estão participando do governo, fizeram com o governo Sueli. E o que a gente está vendo aqui, que a gente está com o debate em si sobre a cidade me parece que vai ser um pouco meio empobrecido se a gente continuar com essa mesma discussão. Essa aqui eu acho que é o grande problema que nós vamos ter, que a cidade, por que a gente faz uma eleição? A gente faz uma eleição para o choque de ideias, para que o choque de ideias avance no sentido de melhorar a cidade. E me parece que está tendo muito o mesmo do mesmo. E aí você não tem um contraponto à atual mandatária. Bom, na outra ponta teria o Raul, com já definida a pastora Graziela Galvão, que é indicada pelo PL. Pois não, você ia complementar alguma coisa? Isso, só uma intervenção do Eduardo Borgo, que está nos ouvindo, um abraço ao Borgo, só fazendo uma pequena correção aqui no diretório do Novo, a nova composição, o secretário é o Tiago Vendrame e Vendramini. Vendrami. Que é o assessor direto do... É Vendrame mesmo, é Tiago Vendrame, o sobrenome. É jornalista. Sempre falei Vendramini. Tem a família Vendramini em Bauru, mas ele é o Tiago Vendrame, é o secretário, e o vice-presidente aqui, através do Borgo, é o Guzmão. O Borgo nos informa isso. O Diego não é mais secretário. O Sandrinho foi o presidente do PSL. Ah, tá. Então tá aí, então. Bom, a Graziela pertence à Igreja Evangélica Quadrangular, e aí é uma tentativa do Raul, né, trazer alguém ali bem do nicho, né, da atual prefeita. Lembrando que, confirmando, há uma informação de que Pedro Tobias reforçaria a campanha do Dr. Raul. Quer repassar os nomes? Só para... Então, eu tô indo aqui nele. Vamos lá. Os nomes todos? Então vamos dar uma rapidinha pra gente terminar, então. Então tem vamos a lista lá. Aqui. Vai lá. Rapidinho. São 7 pré-candidatos agora a prefeito: Suelen Rosim, PSD, Dr. Raul, Podemos, Clemente Rezende, do Novo, que não é mais, eu tiro o Clemente Rezende, Chiara Ranieri, União, José Chaides, PDT, Marcos Chagas, PSOL, Iso Filho, Avante e Clodoaldo Gazeta, por hora, na Federação PT-PC do BPV. Bom, agora nós vamos acompanhar as convenções, né, Lago? E depois o debate aí. Vamos repensar essa cidade aqui, porque independentemente das ideologias e tudo mais, nós temos um longo caminho, a gente está perdendo protagonismo regional, não tem liderança regional alguma, outras cidades estão prosperando e tem muita coisa a ser feita nessa cidade. Então, acho que o grande problema de Bauru é justamente a gente não ter um projeto de mais médio prazo. Porque se a gente tem um projeto de médio prazo, que a gente chama de estratégia, a tática nós podemos brigar, que não tem problema. Eu estava conversando essa semana passada com o pessoal do Sindicato da Alimentação. Eles me colocaram que dos últimos 8 anos, Café, ou 10 anos, saíram 3 empresas de Bauru e 10 mil empregos. Então, só nesse setor? Só no setor de alimentação. E tem alguns casos, que é o caso da Mondeleza, que é o problema de, inclusive teve a prefeitura pediu o auxílio para a prefeitura, etc. Então a gente briga para trazer empresa. Se a gente não trouxer recursos, quando a gente fala trazer empresa para Bauru, nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de trazer recursos do ponto de vista de impostos, que aumenta, de trazer emprego, e quando a gente traz indústria, a gente aumenta o salário médio da cidade. Sim. E é onde aumenta o consumo. E esse é um problema que, se a gente não tiver uma certa unidade aqui em Bauru, em todos os setores, para a gente fazer uma busca disso, Bauru vai perder o seu potencial. A criação de um bom ambiente de negócios. Cláudio Lago, presidente do diretório local do PT, obrigado mais uma vez por estar conosco aqui no Café com Política. Eu que agradeço, o papo que é sempre bom, o café também é bom. Hoje faltou pão de queijo, deixar É verdade. Vamos reclamar lá com a direção. Mas eu agradeço. Jabor, tudo certo pro JC fim de semana, tudo isso que a gente colocou aqui já matéria-prima aí pra gente ter um caderno especial sábado, domingo e segunda. E olha a beleza do jornalismo online, ao vivo e em tempo real. O JCNet nesse momento está fazendo a matéria com as declarações do presidente estadual do Novo aqui, vai pro ar daqui a pouquinho, né? Nós aqui demos o furo. E só uma correção aqui antes de dar o meu bom dia. O ISO não é do Avante, como eu disse, é do Agir, Partido Agir. Partido Agir, é verdade. Bom dia a todos e boa semana. Bom, você acompanhou aqui o Café com Política, que volta na próxima sexta-feira, 7h30 da manhã. Eu e o Bizarra voltamos na segunda-feira com o Cidade 360. E a você uma excelente sexta-feira, um ótimo final de semana. Até segunda, tchau, tchau. Você ouviu Café com Política, sua dose semanal de informação e opiniões aqui na 96 FM e nas multiplataformas do Jornal da Cidade.